Oi, pra você que tá me assistindo, no vídeo de hoje nós vamos transformar esse cabelo aqui. A gente tá pegando a personagem principal do desenho Miraculo e eu vou transformar todo o cabelo dela. Eu comecei pensando, beleza, ela tem o cabelo azul e eu quero ver como ela vai ficar com o cabelo verde. Mas à medida que eu fui fazendo, eu me lembrei de um estilo de cabelo marcante que eu aposto que vocês vão saber quem é. Da Billie Eilish. Eu pensei, cara, o cabelo dela tá muito tom do cabelo da Billie Eilish verde, né? Mas aí eu pensei, a gente vai fazer o cabelo da Billie Eilish. Então começou com o cabelo todo verde e depois eu vou acrescentando. E aí eu vou falar pra vocês como que eu fiz. Primeira coisa foi usar esse pincel. Esse pincel é o pincel de base. Esse pincel de base tem no meu Drive. Se você ainda não tem meu Drive, me segue lá no Instagram, me manda mensagem que eu envio pra vocês o link desse Drive. E nesse Drive tem uma pasta chamada Cabelo Pincel 3 ou Pincel 3 Cabelo. E aí quando vocês entrar vai ter 3 pincéis. Serão um pincel de base, um pincel de mecha e um pincel de iluminação. No caso aqui eu tô usando o pincel de base. Esses pincéis normalmente eu baixo no Pinterest. Então se vocês não quiserem pelo meu Drive, provavelmente vocês conseguem achar no Pinterest. Eu acho que só coloca assim, pincel QR Code cabelo ou pincel QR Code que você procurando lá você acha, tá bom? E aí eu criei uma nova camada pra colocar por baixo. Eu tirei aqui, apaguei, criei uma nova camada e coloquei por baixo. Por quê? Isso vai ajudar bastante na hora da gente criar a parte da raiz preta nessa parte aqui do cabelo dela. Se a gente fazer isso tudo junto, a gente ia ter dificuldade, sabe? De distinguir o que era o cabelo de cima e o que era o cabelo de baixo. Então, por isso que eu coloquei em camada diferente. Esse pincel base, ele é muito gostoso da gente pintar, porque ele faz a base certinha e ele é muito preciso. Por isso que eu gosto tanto dele. E aí eu fiz do outro lado e é super rápido de fazer, apesar do vídeo estar um pouquinho acelerado. Não demorou, sério, não demorou. Eu acho que eu levei aí uns 14, 15 minutos para fazer todo o cabelo dela, porque os pincéis ajudam. Depois disso eu criei uma nova camada e agora sim eu venho com a cor preta com o mesmo pincel. E aí eu vou fazendo todo esse contorno. Como o pincel é bem preciso, quando chega perto do rosto dela, eu pinto no sentido contrário do cabelo, só na raiz, pra gente fazer o contorno perfeito do rosto. E aí eu vou fazendo isso com o outro lado também. Vou passando por todo o pincel, do jeito que vocês estão vendo. E aí eu vou dando batidas não, puxadas. E aí rente ao rosto eu faço daquele jeito que eu falei pra vocês, no outro sentido. Depois eu vim com a função arrastar e eu quis, puxar, sabe? Mas eu não acho que ficou tão legal. Depois disso eu vou dar uma corrigida e diminuída também na parte preta do cabelo dela, porque eu lembrei que a raiz da Billie Eilish era preta, mas também não era uma raiz tão grande assim, que ia até a metade do cabelo. Então eu vou dar uma corrigida depois. Mas aí eu vou na parte de cima do cabelo, vou diminuir a opacidade. E aí, diminuindo a opacidade, igual vocês estão vendo aqui, eu vou fazer a raiz. Eu diminuo a opacidade para a gente ter uma referência na parte de baixo. E eu diminuo a opacidade praticamente para tudo. Depois que a gente for fazer algumas mechas, eu também vou diminuir a opacidade. Para fazer essa raiz, eu continuo usando o pincel de base. E aí, eu diminuo a opacidade também para a gente conseguir ver o sentido do cabelo, sabe? Então você vê quando acaba aí o sentido de um cabelo, eu deixo um pouquinho mais longo pra gente conseguir ver onde começa e onde termina. E aí eu gosto bastante do efeito que ele faz. Nessa parte aqui mais das pontas, eu troquei o pincel e coloquei o pincel de mecha, tá? Que é o segundo pincel. Depois disso, eu volto a opacidade e diminuo um pouquinho a cor do verde, um pouco mais fechado. E aí, por cima das próprias marcações da nossa referência, né, do cabelo que a gente tá fazendo, a gente vai colocando essas mechas um pouco mais escuras pra gente conseguir enxergar o movimento do cabelo. Então eu vou fazendo essas mechas, eu vou fazer um pouco mais claras depois também. E aí a gente vai fazendo por cima pra gente fazer também até uma espécie de camada. Com essa camada a gente consegue ver assim o movimento do cabelo dela e aí fica tudo muito mais fácil. Depois eu vou pra camada de baixo, diminuo a opacidade e a mesma coisa que eu fiz na camada de cima, que é a parte de cima do cabelo dela, eu fiz na parte de baixo. Só que com o pincel um pouco mais fino. Esse pincel que eu tô usando pra fazer isso é o pincel de mecha, tá? Deixar isso bem claro. Depois eu aumento a opacidade pra gente ter uma noção e olha como já fica legal.
Depois disso eu tiro a opacidade, igual vocês estão vendo. E aí eu venho aí dando uns acertos. No caso, eu peguei um tom um pouco mais claro. E aí eu vou fazendo luzes exatamente onde no cabelo dela tem esses tons mais clareados, tá vendo? E aí o que eu faço basicamente é seguir exatamente a movimentação do cabelo dela. Isso vai facilitar bastante. Então eu vou preenchendo, igual vocês estão vendo a parte de baixo, ó, eu vou preenchendo com um tom um pouco mais claro a parte de iluminação. Depois disso eu aumento a opacidade para a gente ver o resultado e olha como fica legal. Depois disso eu venho com o pincel arrastar e aí eu vou dando arrastando, né, algumas partes para dar assim, não ficar tão marcado a parte de mecha do cabelo dela. E depois disso, igual eu falei pra vocês, eu venho e dou uma diminuída na parte do preto. Então eu venho com o pincel arrastar, diminuo a parte do preto do cabelo dela. E depois disso, eu venho fazendo um acabamento com um pincel de mecha, que aí eu acho que fica um pouco mais delicado. Esse puxado um pouco mais delicado que eu queria fazer com arrastar, eu consegui fazer com um pincel de mecha, tá? Que é do trio lá que eu falei pra vocês, que tem no meu Drive e que eu baixei no Pinterest. E aí, então, eu vou dando puxadinhas. E aí, olha como que fica um acabamento muito mais bonito, tá vendo? E aí, a gente vai fazendo. Eu fui e deixei um pouco mais curto essa parte da raiz. E aí, aproveitando que eu tava fazendo, eu vi que na parte de cima eu não fiz muito bem a raiz. Então, eu fui até lá a parte de cima. E aí, eu fiz o acabamento da raiz, porque a raiz dela não tava bem acabadinho com preto, ainda tava com uma raiz verde, aí tava estranho. Depois disso, a gente vai pintar a boca dela. Eu coloquei uma nova camada e coloquei em luz indireta. E aí eu vim pintando a boca dela de vermelho para dar um efeito mais diferente, já que a gente tá transformando o cabelo dela. Aproveitei e transformei aqui um pouco a maquiagem dela. O olho dela eu também vou mudar e vou colocar verde pra gente fazer um estilo mais monocromático. Então o cabelo dela tá verde, eu aproveitei com a camada luz indireta e vim fazendo esse acabamento que vocês estão vendo com o olho dela. E aí é muito certinho assim, é só você passar e aí fica assim, ó, bem monocromático. Eu aproveitei ainda na camada indireta com o pincel caneta de feltro, eu vim escurecendo essa parte aqui também pro tom de verde, para ficar bem monocromático. E aí, gente, quando eu cheguei aqui, eu falei, dá para ir além. E aí o que eu fiz? Eu peguei um tom de verde mais escuro e aí eu escureci também o restante, né, da blusa dela com esse tom um pouco mais fechado de verde. E aí eu vou mostrar aqui agora pra vocês o resultado final. E o resultado foi esse aqui, gente, ficou sensacional. Ela com cabelo estilo Billie Eilish e com o olho verde e com toda a roupa dela monocromática. Começou só com o cabelo e por fim eu fiz todo, né, o conjunto de verde. Se vocês gostarem, comente aqui para eu saber e fazer mais vídeos nesse estilo. A gente pode fazer de outras cores monocromáticas. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Temos vídeos aqui todos os dias e ajuda muito quando vocês se inscrevem e curte o canal para eu continuar com esse projeto que eu gosto bastante. Mas é isso, até o próximo vídeo.